Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje uma aula um pouco diferente, né? Vou me valer do recurso da videoaula, de acordo com o que havia proposto também no plano de ensino, tá? Então, nessa aula, nessa videoaula, a gente vai conversar um pouco sobre a questão da produção de texto na BNCC. Nós vimos discutindo em relação ao eixo leitura, né? A prática, né, de linguagem e leitura, e agora nós vamos tratar um pouco como a produção de texto está posta na BNCC. Acho que a gente vai dar uma panorâmica, né, não vamos trabalhar especificamente a questão da produção de texto, que a gente vai retomar depois, em outros momentos, e a questão dos comandos, enfim, de nós olharmos mais atentamente para esse conteúdo. Agora olhar para como a BNCC propõe, né, o trabalho com o texto, né, no sentido de produção dele, nesse documento, tá bom? Então, né, a própria BNCC diz, né, que o fato de se compreender esse eixo de produção de textos, precisamos retomar o eixo de leitura, porque são dimensões que estão interrelacionadas, né, justamente por conta das práticas de uso e reflexão dos gêneros, e eles estão a serem trabalhados em sala de aula. Então, os gêneros, muitas vezes nós encaminhamos para o processo de construção de sentido, ou seja, de leitura, e também na sequência nós utilizamos para o processo de produção. E se nós consideramos a leitura, né, nessa perspectiva interacionista dialógica, né, que é o processo de construção de sentidos, né, que é muito mais, olhar muito mais do que está na materialidade linguística, né, então a gente ir além, né, ir para o extralinguístico também. Quando nós falamos na produção de texto, nós não podemos mudar a metodologia, o olhar para o processo de trabalho com a produção de texto. Nós precisamos continuar observando esses elementos, né, que compõem não só o texto na materialidade dele, né, linguística ou imagética, se for o caso, ou ambas, né, dependendo do texto. Mas olhar para o entorno, né? Então, nós vamos ter que considerar no processo de leitura, mas também no processo de produção de textos, essas condições de produção e de recepção dos textos, né? Nós vamos considerar no processo de produção também a questão da dialógica, né? Esse texto, ele vai ser escrito para alguém, né? Busca-se uma resposta, né, ativa em relação a esse texto, né, produzido pelo aluno. A relação entre os textos, que é a questão da intertextualidade. Então, se ela é importante para o processo de leitura, a questão da intertextualidade ela também é importante e pode ser utilizada no processo de produção de textos, né? Observar essa questão, se na leitura nós observamos a reconstrução e a textualidade, ou seja, observar o texto em si, a progressão, como coerentemente, se é observado no processo de leitura, também precisa ser observado pelo autor, no caso o aluno, no processo de produção. Essa reflexão crítica sobre as temáticas, né, sobre o tema, né, abordado na escrita, a validade das informações, né, tudo, o aluno precisa ser levado a pensar que ele não pode escrever qualquer coisa sem validação, sem uma opinião que ele, inclusive às vezes preconceituosa, né? Não é porque ele tem essa opinião, né? Ela é válida, dependendo, todas são válidas, mas às vezes a gente tem que verificar se elas estão adequadas, né? Dentro do contexto, se não são preconceituosas, homofóbicas, enfim, né? Tem várias questões que infelizmente ou felizmente precisamos abordar também. Se no processo de leitura nós observamos os efeitos e sentidos dos recursos linguísticos e multissemióticos, para o processo de construção também, aí não vai ser só como leitor, e sim como autor. Quais são os efeitos e sentidos que ele vai dar ao seu texto, dependendo dos recursos linguísticos ou os recursos multissemióticos, vai selecionar e vai escolher para o processo de produção, né? E as estratégias e procedimentos de leitura, né? Adesão às práticas de leitura, ou seja, quanto mais o sujeito lê, conhece, participa de diferentes práticas sociais, mais elementos ele vai ter para compor a sua temática, para compor os seus argumentos, inclusive de vocabulário, né? Porque o jovem tem uma participação muito
pequena nos diferentes contextos de leitura, ele também tem dificuldade de fazer essa ampliação de ideias, ampliação vocabular. Então, por isso que essa questão da leitura ela está muito ligada à questão de produção de texto, né? E aí a BNCC, então, ela reafirma, né, que a leitura ela é matéria-prima da escrita. Isso já estava preconizado também nos PCNs, né, e agora são retomados novamente na BNCC, né, que demonstra essa direção continuada dos princípios teóricos dos PCNs, até mesmo os metodológicos. Então, tem uma citação da BNCC da página 74 que diz assim: o eixo da produção de textos compreende as práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria individual ou coletiva do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e objetivos enunciativos. Veja, nós estamos colocando aqui ó, a questão principalmente de dois elementos, a questão da interação e questão em relação à autoria. Quando nós colocamos essa questão da produção de texto nessa perspectiva de interação, nós estamos colocando uma concepção, pensando, né, concepção de escrita adequada com a concepção de linguagem interacionista dialógica. Então, nós escrevemos, né, nossa produção de texto, independentemente se ela for oral, escrita ou multissemiótica, que tem essa mistura dos elementos, independentemente, né, da maneira como eu vou utilizar para produzir o meu texto, esse texto ele sempre vai ter um propósito de interação, ou seja, uma questão de busca de um interlocutor, né? Então, as produções, os encaminhamentos e produção de texto na sala de aula tem que atender a essa perspectiva interacionista, né? de interação. É diferente de você encaminhar uma produção de texto, e aqui eu vou colocar produção de texto entre aspas, quando você solicita que o aluno escreva determinado texto e né, o professor recolhe esse texto. Então, quem é o interlocutor? O único interlocutor dessa produção, no caso que o professor encaminhou, é ele mesmo. Né? Então, encaminhou a produção de texto, solicitou lá um determinado escrita, né, oral, enfim, ele é o único interlocutor, geralmente é o que é bem comum. O professor pega esses textos, faz a leitura, faz apontamentos, às vezes estabelece nota o conceito e devolve para o aluno. O aluno pega esse texto, dá uma olhada, né, no que o professor colocou, né, para basicamente olhar a nota, né. E geralmente a gente observa uma atitude assim do aluno de amassar o texto e eliminar. Pronto, acabou. Cumpri minha tarefa. O professor pediu para fazer um texto, escrevi, entreguei, ele leu, devolveu. Quando você faz uma proposta, né, de escrita, né, nessa perspectiva, ela não está atendendo essa perspectiva de interação, porque quando você vai propor a produção de texto nessa perspectiva, o texto vai ter uma função social, ele vai ter um propósito comunicativo, ou seja, então você vai fazer uma proposta de produção em que o aluno tenha interlocutores, né, para quem ele vai escrever, um porquê escrever, um como escrever, um gênero que ele vai selecionar para escrever o que ele tem para escrever, ele vai elencar estratégias para escrever o que ele tem para escrever, vai se pensar no suporte que esse texto, né, que vai veicular esse texto, vai ser pensado no veículo que vai transportar, que vai, né, carregar esse suporte até chegar ao interlocutor. Então ele vai ter todo um propósito comunicativo, uma função social. Aí atende uma proposta de interação. Isto é produzir textos pensando nessa concepção de linguagem interacionista dialógica que nós temos, está previsto na BNCC, né, iniciativa discursiva, e é o que também preconiza os nossos trabalhos todos, né, relacionados ao ensino da língua. E aí Geraldi, quando ele estabelece uma diferença quando ele fala sobre a produção de textos, ele estabelece uma diferença entre produção de textos e redação escolar. Né? Ele diz que quando você faz uma redação escolar, quando o professor encaminha uma proposta de redação escolar, que é naquilo que eu falei para vocês, o aluno escreve, o professor corrige, devolve, encerrou-se aí. É produzir texto para a escola. Né? Quando ele estabelece a proposta de produção de textos,
com toda essa finalidade, o que escrever, como escrever, quando escrever, né? Onde vai circular, com toda essa função e finalidade discursiva, aí não é só produzir textos na escola, é diferente, esse texto ele vai circular efetivamente. Então isso parece uma questão, né, as empresas, não, mas isso não vai fazer diferença se eu mesmo vou corrigir como professor, de qualquer forma eu vou ter que corrigir esse texto. Sim, ele vai passar por nosso olhar, pelo nosso encaminhamento, ao longo do processo, que nós vamos conversar um pouco aqui. Nesse caso, a escrita se torna um processo, né? Vai passar, sim, pelo nosso trabalho de encaminhamento, de auxílio, de orientação o tempo todo. Mas esse texto ele não vai ter um fim nas minhas mãos somente, ele vai circular efetivamente. Ou ele vai, né, dependendo da proposta, vai compor um livro que vai para a biblioteca, ou vai um texto que vai, alguma coisa que vai para o blog, alguma coisa que vai circular, né, em cartazes, em panfletos, enfim, vai depender qual o propósito comunicativo. Então, considerando então, novamente essas duas premissas, essa base que é pautada na questão da interação, como nós comentamos até agora, né, de ter essa função social, e outra premissa é a produção executar-se em variadas modalidades de textos. Então, nós vamos propor que os alunos façam textos escritos, façam textos orais, né, que aí vamos trabalhar a oralidade. Eles vão trabalhar em textos multissemióticos, que é o trabalho com as mais, né, aí mais ligado à questão das mídias, né, ou a mistura de linguagens, justamente para abranger todas essas possibilidades de escrita e outras formas de linguagem também pertencendo à sociedade. Então, a BNCC, ela considera como dimensões que estão interrelacionadas para a produção de textos. Essa questão então, das condições de produção do texto, né? Ou seja, o aluno tem que ter claro qual é a finalidade, por que ele está escrevendo, né? Aonde esse texto vai circular, né? Aquilo que a gente fala do contexto de produção, tanto se ele é válido para processo de leitura, também no processo de escrita ele tem que ser considerado, né? Então, daí o aluno ele não é mais o leitor, aquele é o autor, mas ele vai ter que pensar nesse interlocutor, nessa finalidade, nesse propósito comunicativo, no veículo de circulação, no suporte para atender, então tudo isso tem que estar adequado. Considerar essa perspectiva que nós já falamos de dialogia, relação entre os textos, da questão interdiscursiva e intertextual, a questão da alimentação temática, o tema que você vai trabalhar, como ele está sendo desenvolvido, né? Quais são os elementos que vai ser utilizados para que ele tenha progressão, né, e coerência. Observar essa construção da textualidade, dos elementos de coesão, da questão da regência e concordância verbal e nominal, enfim, né, esses elementos que auxiliam o uso dos conectivos, a questão a utilização dos advérbios, de tempo, modo, né? Enfim, tudo isso auxilia nessa construção da textualidade, né? Também observar os aspectos notacionais e gramaticais, questão de pontuação, acentuação, né? A escrita, dependendo do propósito comunicativo, se é adequado à norma padrão ou não, né? E as estratégias de produção. Sobre essas estratégias de produção, é importante que o professor entenda, né, e a própria BNCC também estabelece que desenvolver estratégias de planejamento, revisão, edição, reescrita, redesign e avaliação de textos, considerando sua adequação aos contextos em que foram produzidos, ao modo, se ele é escrito, oral, a linguagem estática ou em movimento, a questão da variação linguística e ou as semioses apropriadas a esses contextos, apropriados aos enunciados envolvidos, aos gêneros, né, selecionado, o suporte, a esfera, o campo de circulação, adequação à norma padrão, etc. Ou utilizar também softwares de edição de texto, de imagem e de áudio para editar textos produzidos em várias mídias, explorando os recursos multimídias disponíveis. Então, aqui estão todas as estratégias que vão estar, né, podem ser mobilizadas para que o aluno
produza seu texto e ele se torne adequado para esse processo de interação social, enfim, de circulação. E aí passam as estratégias, olha, o aluno planejar o seu texto, tem que ser ensinado isso, planejar se ele vai fazer, como ele vai fazer, a escrita dele, se ele é um texto oral, mesmo que ele vá fazer uma modalidade, um texto escrito, se ele vai fazer uma modalidade de texto de gênero oral, ainda assim passa por um planejamento de organização, pelo menos em tópicos do que ele vai falar, então tem que ter um planejamento. A questão, depois de produzido o texto, essa revisão, essa revisão ela pode ser feita pelo professor ou pelos pares, pelos colegas. Se é um texto que vai ser desenvolvido, vai ser utilizado alguma mídia, ele vai para um processo de edição. Se ele vai circular, que não vai passar por edição, que não tenha, que ele vai circular de maneira, vamos dizer, escrita, ele tem que passar por um processo de reescrita. Essa reescrita ela tem que ser trabalhada também na sala pelo professor. Tanto pode ser individual como coletiva. Se é um caso de um design, que ele está organizando um gênero midiático, então vai passar por esse redesigner. Lembram, nós vimos aquele vídeo das páginas amarelas, que foi feito uma releitura, utilizando uma forma multimodal, usando os elementos da cultura digital e deram uma nova roupagem para aquele poema do Drummond. A questão é que faltou, nesse caso, eles usaram a técnica do designer, mas faltou justamente fazer o redesigner, porque quando nós vimos, não estavam em sincronia a parte da fala com as imagens, então precisava passar por um novo processo de edição, de revisão para deixá-lo adequado. E a questão da avaliação dos textos, que está adequado agora para a circulação, a ideia é que o texto está pronto, o melhor possível, não para o professor corrigir, e estabelecer uma nota. Claro que isso vai acontecer também, mas principalmente esse texto estar adequado para que ele circule efetivamente. Tá? Então é justamente nesse processo, veja que a palavra aqui é processo, porque ela não é quando você vai fazer um trabalho de produção de texto, você não vai utilizar uma aula, duas, é uma questão que você vai ter que planejar mais, então organizar de maneira que vai utilizar mais tempo, porque você demanda um processo de planejar o texto, executar a textualidade, revisar e reescrever. O texto, que as diversas habilidades apresentadas pela BNCC são ensinadas. Então, é nesse processo que as habilidades vão sendo trabalhadas e ensinadas, desenvolvidas, constituídas e sistematizadas com o produtor do texto, no caso, o aluno. Sem essas etapas, nega-se a escrita como um processo discursivo e o aluno torna-se um reprodutor de gênero discursivo, mero executor de tarefas, pois suas habilidades essenciais não são trabalhadas e desenvolvidas. Então, a diferença entre você encaminhar um processo de escrita que o aluno produza e o professor corrige e devolve, ele fica como um mero reprodutor de gêneros discursivos. Nós queremos que ele seja um autor, que tenha clareza, consiga dizer o que tem para dizer, organize esse seu propósito discursivo na melhor maneira possível, então planeje, ele escolhe, elenque qual é o gênero mais adequado para se dizer o que tem que se dizer, vai executar essa tarefa, da questão da textualidade de ser escrita, vai revisar, vai repassar, vai reescrever, de forma que ele fique adequado para a circulação. Então, e nesse processo todo há um engajamento dos alunos. Parece que eles não vão, os alunos não vão querer fazer tudo isso. Quando o processo é de reescrita, que você encaminha, só que o texto vai ter um fim nele mesmo, geralmente você tem dificuldade de ter adesão dos alunos. Porém, quando nós encaminhamos, esse texto vai circular efetivamente em tal suporte, em tal veículo, vai atingir tais e tais interlocutores. Obviamente que os alunos não vão querer que os seus textos circulem com problemas, ou não esteja dito o que ele queira dizer realmente. Então, ele vai se propor a todas essas etapas, até que ele fique adequado. Então, lá na BNCC, na página 74,
quando vai abordar a questão da produção de texto, e aqui ele pega todos os campos de atuação, lembra? Tem 6 campos de atuação. Para cada campo de atuação depois, ela vai elencando, ele vai colocar as práticas de leitura, escuta, produção de texto, né, análise linguística, tudo novamente. Mas aqui ele estabelece para todos os campos de atuação, né? Então, e todas as práticas, eu só peguei as ligadas à produção de texto, que é o foco agora, né? Então, quais são as habilidades que se pretende desenvolver nos alunos quando se trata em produção de texto, observando todos os campos de atuação? Esse código eu já mostrei para vocês, né? EM, ensino médio, do 1º ao 3º ano, né? Porque aqui não tem série, ele é progressivo. LP é língua portuguesa, e aqui essa é a habilidade 13, tá? Então, planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar textos escritos e multissemióticos, considerando sua adequação às condições de produção do texto, no que diz respeito ao lugar social a ser assumido e à imagem que se pretende passar a respeito de si mesmo, ao leitor pretendido, que é o interlocutor, ao veículo e mídia em que o texto ou produção cultural vai circular, ao contexto imediato e sócio-histórico mais geral, ao gênero textual em questão, né, que é utilizado, e suas regularidades, à variedade linguística apropriada a esse contexto e ao uso do conhecimento dos aspectos notacionais, ortografia padrão, pontuação adequada, mecanismos de concordância nominal e verbal, regência verbal, etc. Sempre que o texto exigir. Veja, essa é a habilidade 13, pensando na questão da produção de texto, e aqui ela está, todos esses elementos está pensado nos textos escritos e multissemióticos, tá? Então, podendo ser só escritos usando a questão da linguagem escrita, né, do verbal, e multissemiótico é a questão de estar agregando outras linguagens, então um multimodal. Veja, todos esses elementos precisam ser considerados no processo de produção, aquilo que nós conversamos já antes, que é deixar o texto, ele vai ter uma finalidade, né, social, uma finalidade discursiva, efetiva, e vai ter uma função social. Então, esse texto tem que passar por todas essas questões de adequação, e o aluno aqui, não mais leitor e sim produtor, né, autor de texto, ele vai ter que observar no seu processo de produção escrita. Claro que sempre na sala de aula o professor é que vai intermediar todo esse encaminhamento. Outra habilidade, ainda ligada à produção de textos, né, habilidade 14, ela diz assim, produzir e analisar textos orais. Agora, antes falava só dos escritos, agora está trazendo para a questão dos textos orais, considerando sua adequação aos contextos de produção, novamente, que nós já conversamos, a forma composicional e o estilo do gênero em questão, né? Qual é o gênero que foi selecionado para o gênero oral. Então, observar essa forma composicional, o estilo, né, do gênero, observar a questão da clareza, a progressão temática e a variedade linguística empregada, como também os elementos relacionados à fala. Então, diferentemente do gênero oral, do gênero escrito, aqui são outros elementos que eles vão ter que considerar além, né, do que já foi posto, que é a questão da modulação de voz, entonação, do ritmo, altura, intensidade, a respiração, etc. Bem como a questão da sinestésica, né, ou seja, a sinestesia, que é a postura corporal, os movimentos, a gestualidade significativa, a própria expressão facial, o contato do olho com a plateia, etc. Veja quantas questões a serem envolvidas e trabalhadas, e precisam ser habilidades a serem desenvolvidas nos alunos ao se produzir um gênero, né, na questão da perspectiva oral. E às vezes nós esquecemos, fizemos eles apresentar, solicitamos que apresentem seminários e não mostramos para eles qual é a estrutura, por exemplo, de um seminário, como ele se porta, às vezes fazem os slides e acabam ficando na frente, ou fazem slides de apoio, depois não sabem utilizar. Tudo isso são habilidades que precisam ser desenvolvidas e é no dia a dia, no trabalho. Quantas vezes na universidade, no primeiro ano, quando nós fomos apresentar trabalho, o professor chamou atenção para alguns
algumas posturas, algumas entonações, vocês mesmos já falaram, não sei se foi nessa turma, foi no terceiro ano, o prof fala um pouco mais devagar, né? Às vezes a gente tem que estar mais acelerado, então são questões assim, quando você está se valendo de um gênero oral, no caso aqui eu estou me valendo, né, de uma videoaula, e aí, né, ele vai ser o gênero oral, e tem cuidados que precisam ser tomados com relação a essa questão da fala. E uma outra habilidade ligada à produção, então, de textos, né, que vale para todos os campos, né, de atuação, é elaborar roteiros para a produção de vídeos variados, vlog, videoclipe, vídeo minuto, documentário, etc. Apresentações teatrais, narrativas, multimídia e transmídia, podcasts, playlists, comentários, etc., para ampliar as possibilidades de produção de sentidos e engajar-se de forma reflexiva em práticas autorais e coletivas. Então, essa habilidade 15, ela está relacionada à produção de texto, então, voltada para a cultura digital, né, que são os gêneros desse meio digital, que também tem que ter um outro olhar, são outras habilidades que precisam ser desenvolvidas aqui, além da questão do uso da tecnologia. E a habilidade 16, novamente ligada a essa questão também né, da cultura digital, que diz que é a questão de utilizar softwares de edição de textos, de fotos, vídeos e áudio, além de ferramentas e ambientes colaborativos para criar textos e produções multissemióticas, né, que vão misturar essa questão das linguagens, com finalidades diversas, explorando os recursos e efeitos disponíveis e apropriando-se de práticas colaborativas de escrita, de construção coletiva do conhecimento e de desenvolvimento de projetos. Então, valendo-se para todos os campos de atuação, né, um olhar geral em relação à produção de texto, depois ele vai, para cada campo de atuação, ele vai retomando, né, conforme os gêneros, novamente os encaminhamentos com relação à produção de texto. Mas aqui está de maneira geral as habilidades a serem desenvolvidas. Então, elas têm as habilidades desenvolvidas quando você vai encaminhar textos, né, escritos, usando a linguagem verbal somente, ou multissemióticos escritos, o desenvolvimento de gêneros na questão do oral e da cultura digital. Então, são vários momentos, várias questões que precisam ser observadas nesse processo de produção de texto. Como atividade para vocês, eu vou deixar a leitura da BNCC das páginas 76 a 90, tá? E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão observar lá os encaminhamentos para a produção de texto para cada campo de atuação, tá? Leia dessas páginas, faça então um comentário crítico sobre esse tópico, considerando o que discutimos, né, nessa aula, e a sua futura prática como professor de língua portuguesa. Outra, como você encaminharia a produção de texto em sala de aula, né? Pensando numa turma de ensino médio, você sabe trabalhar com edição de imagens, vídeos e áudios? Considera um conhecimento importante para o professor, tendo em vista o trabalho com a cultura digital expressa na BNCC? Comentem. Essas atividades vocês, né, respondam, e daí na próxima aula nós vamos achar uma estratégia de nós socializarmos as respostas. Elas não precisam ser me enviadas, né, mas vocês precisam fazer, porque nós vamos organizar na próxima aula uma estratégia em que todos vão né, falar um pouco, enfim, ou escrever um pouco, né, sobre o que discutiu aqui. No geral, gente, essa era a aula, né? Dúvidas, voltaremos a conversar nas próximas aulas, tá? Bom final de semana, boa leitura e até a próxima aula.